Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e continuar na sua companhia. Na terceira parte dessa edição, vamos assistir juntos a entrevista com o escritor Oscar Gomes de Colatina, aqui no Espírito Santo. Uma conversa bem interativa. Partido, como todo mundo geralmente, né? Desde novo, jovem. Isso aconteceu em Afonso Cláudio, quando eu residia lá, a partir dos 10 anos de idade, já nesse período comecei a sentir mais gosto pela leitura, né? E fui lendo e resolvi escrever alguns trabalhos. Tirei por base a questão infantil. Meus primeiros trabalhos publicados foram literatura infantil. Não sei por que foi essa opção. Então, foi daí que surgiu cada dia mais a vontade de continuar, dar continuidade a esse projeto. E esse incentivo à leitura, Oscar, ele partiu do seu ambiente da família? Na escola teve algum professor que te incentivou diretamente? Professor que incentivava a turma? Como é que foi essa iniciação? Olha, eu tenho uma experiência de uma professora. Ela leu uma poesia minha na ocasião e ela falou: você tem futuro. Eu falei: esse futuro escrevendo uma poesia? Eu falei: tudo bem. Aí isso deu ânimo, né? Senti desejo de continuar escrevendo, porque na verdade eu escrevia muitas poesias e depois escrevi um trabalho chamado Kiko Bolacha, que foram 9 livros desse personagem. E assim que se Kiko Bolacha era para o público infantil, infanto-juvenil? Infantil, Kiko Bolacha, Suas Aventuras. Aí esse livro só consegui publicar também muito mais à frente, depois de mais de 12 anos, 2 volumes, primeiro e segundo volume. Não foi possível dar sequência. Eu sei. Me diga uma coisa, Oscar, como é que é seu hábito de leitura? A gente sabe que todo escritor, para exercitar esse ofício, né, ele precisa ter uma prática de leitura. Em princípio, quanto mais a gente lê, a gente percebe que a gente sabe muito pouco, não é isso? Como é que é seu hábito de leitura, seu cotidiano de leitura? Eu acho que o meu cotidiano de leitura é um pouco exagerado, porque eu sou um consumidor nato. De livros? De livros, como dizem, piolho de biblioteca, né, que pessoas já dizem. Então é compulsivo, eu sou apaixonado por leitura e leio de tudo. Eu não tenho assim uma leitura direcionada. Seja o que é bom, seja o que é ruim, para mim tudo é literatura. Aí eu vou lendo. Aí eu vou tirando o que é bom, o que é ruim, vou fazendo igual. Vai filtrando, né? Vou filtrando. É o hábito e eu tenho uma preocupação muito de aprender. Eu sou um eterno aprendiz. Nesse universo de leitura que você pratica, tem escritores brasileiros e brasileiros capixabas, escritores estrangeiros que você consegue destacar assim, que você consegue lembrar? Olha, dentro da minha iniciação como autor, como leitor, eu sempre tive muita, como se fala, entusiasmo pelo Júlio Verne, que é um autor que sempre uma leitura mais de aventura, né? De aventura, ficção, e é um visionário, né? Ele fez coisas hoje que existem em função das escritas dele. Grandes invenções, como o avião, né? O balão. Santos Dumont se inspirou nisso. Então, ele foi um futurista, né? Teve uma visão muito boa. Então, desde jovem, em Aracruz, quando eu morei também nessa ocasião lá, que eu comecei a desenvolver o trabalho na área voltada para esse estilo do Júlio Verne. Até para o nosso telespectador que acompanha o programa Assim para a Literatura, como é que é seu dia a dia de leitura? Você lê de manhã, você lê à noite, você dá uma paradinha depois do almoço ali para ler? Como é que você faz? Não existe, assim, como dizer para você, exatamente um dia específico, um horário. Isso vem do momento. Deu vontade, eu esqueço tudo. Até tenho um problema de visão, assim, justamente por ler à noite. Às vezes, com a própria festa da luz, eu estava lendo. Meu pai brigava: você apaga essa luz, menino. Aí apagava a luz e ficava com a luz da rua, do poste da rua, da iluminação. Só com a fresta da luz e ficava lendo. Então era coisa, digamos, até doentia da minha parte, obsessiva. Entendeu? Estou falando fora do microfone. Mas, assim, teve uma mudança de fase na sua vida? Numa fase você lia um tipo de literatura, noutra fase... O que é que você costuma ler hoje? Você lembra de escritores brasileiros, estrangeiros, capixabas que você costuma ler? Aqui tem... Tem um escritor assim que marcou sua trajetória? Tem vários exemplos. Por exemplo, tem um autor, posso até ter orgulho de dizer, chamado Carlos Nejar, que ele é membro da Academia Brasileira de Letras. Foi a primeira pessoa, antes de publicar meu primeiro livro, que deu a primeira palavra dele. Foi lá em Vitória, quando eu morava lá. Morava na Paz Suá, ele olhou o meu livro, Momento das Vagas, e deu o parecer dele.
Isso me estimulou. Então eu tenho grande admiração pelo Carnejar, que é um poeta gaúcho, radicado no Espírito Santo. Através dele, cheguei aonde estou, com minhas obras publicadas, que me deu um incentivo. Isso é muito importante para o autor que está começando o seu trabalho. E a Clarice Lispector é uma pessoa que ele disse que meu trabalho tinha uma certa semelhança com a obra dela. Isso também já me trouxe mais alegria. Então são coisas assim que acontecem na vida do autor, né? Como é que é a sua prática como escritor? Vem a inspiração de algum lugar, como se viesse aquele facho de luz? Isso com certeza. Você se baseia em algum fato da realidade para escrever? Como é que é a sua prática de escritor? Eu baseio-me no cotidiano, no dia a dia. Às vezes há pessoas na sociedade, caricatas, né, que transfiram para o papel. Apenas troco algumas coisas, coloco fictício, mas tem muito fundo de realidade naquilo que eu escrevo. Então é baseado no dia a dia. Tem muito de realidade no meu trabalho. E a sua atividade de escrever, você faz um planejamento diário, são tantas horas por dia? Eu sempre pergunto isso, porque tem pessoas que assistem o nosso programa, né, toda semana, e pessoas que estão iniciando a atividade como escritor, já tem escritores, muitos escritores que assistem, e a gente procura repassar essa experiência de cada um para nosso público. Você faz um planejamento diário, você só para no sábado para escrever, vem a inspiração, você para ali em algum momento que você vai escrever, como é que funciona a sua atividade de escritor? A minha atividade de escritor, ela funciona da forma seguinte, assim, quando eu inicio um trabalho, enquanto não terminar, não dar cabo do trabalho, eu não sossego. Então isso depende até do próprio horário. Se eu não tiver um trabalho assim, comercial, alguma coisa ligada à empregadícia, eu toco direto. Então tem obras escritas assim durante 8 meses para conseguir concluir uma obra. Mas assim, aquela coisa diária, constantemente, independente do horário, à noite, à tarde, chegou o momento, pintou a inspiração, sento ali e fico ali 2, 3 horas. Quando termino já estou cansado, porque esgota-se. O esgotamento mental é muito grande. Então isso aí eu tinha que parar. Por força de condição eu tinha que parar, não tinha como continuar. Então é assim meu processo de trabalho. Mas quanto ao planejamento, eu não planejo. Não gosto de planear, que as coisas não dão certo. Fica aquela coisa na agenda, muito retinha, né? Não gosto. Eu gosto quando a coisa acontece assim, naturalmente, de forma espontânea. Não costumo planear que não dá certo. Tem escritores, Oscar, que dizem que eles têm uma dificuldade muito grande, que a gente, vou usar uma expressão nossa aqui, de desapegar do livro. Ou seja, concluir a obra literária e a partir daí colocar à disposição do público leitor. Como é que funciona com você isso? Eu terminei aqui agora o leitor já pode ter acesso. Não, eu funciono de forma diferente. Eu tenho muita preocupação em colocar a apreciação do leitor, das pessoas, aquilo que eu faço. Porque, geralmente, a maioria dos autores, eles têm preocupação com o que está fazendo. Está sempre policiando o que escreve, se está bom. É aquela mania de perfeccionismo, né? Nunca tá, será que está faltando alguma coisa aqui, alguma coisa errada? E por mais que você tenta garimpar, sempre tem algo faltando. Então é assim que acontece comigo constantemente. E quando chega a obra às mãos do leitor, é porque teve um trabalho, um processo muito Você já deu uma filtrada forte. Deu uma filtrada muito boa. É sofrível. Escrever um livro é sofrer. Mas acontece que o resultado final é gratificante. A literatura é fundamental, Oscar, e por quê? É fundamental. O hábito da leitura é fundamental e por quê? É fundamental porque é através da leitura que você consegue abrir horizontes, né? Consegue ter uma vida cultural melhor, consegue crescer como pessoa. Porque a pessoa, infelizmente, uma pessoa que não tem o hábito da leitura, ela tem pouco a transferir. Então é algo que eu amo e sofro. Porque quando vejo pessoas que são indiferentes à leitura, isso faz-me sofrer. Eu gostaria que todos sentissem o mesmo desejo, o mesmo prazer que eu tenho. A companhia de um livro é extremamente importante. Isso não tem nem palavras para descrever a emoção, né? Entre outros livros, né? Você escreveu aqui A Incansável Busca, que é um livro de poesias, e A Misteriosa Ilha do Ganso, que é um livro infanto-juvenil. Fala um pouquinho desse livro de poesia para nosso telespectador conhecer parte do seu trabalho, você pode mostrar? Esse livro aqui, A Incansável Busca, é um livro de poesias escrito em Portugal. Eu morei lá durante quase 7 anos, então eu retratei aqui algumas experiências. É romântico o trabalho, é totalmente sentimental, né? Então deve ser a distância do Brasil, né? Inspirou-me a escrever essas poesias. A capa é da cidade onde eu morei,
de Faro, capital da cultura, considerado. E toda a produção do livro são de minha propriedade, no caso, toda a ideia. E esse livro é interessante que está sendo comercializado por várias editoras, que a editora do meu livro é a editora de Joinville, Santa Catarina. Eu sei. Entendeu? É do Clube de Autores. E também tem a Saraiva Editora, tem várias editoras começando meu livro, tanto impresso como online, leitura online, né? E esse livro aqui, porventura, ele já foi traduzido no inglês, né? Então, algumas obras são traduzidas em vários idiomas, como este e como o outro a seguir. Esse daqui é para um público, A Misteriosa Ilha do Ganso, né? É para um público mais infanto-juvenil, não é isso? A Misteriosa do Ganso. Você fala um pouquinho dele. Esse livro aqui é um livro interessante pelo apoio que eu obtive na ocasião. Que foi um livro, a capa é outra capa, né? A capa original dos primeiros exemplares que publiquei, em torno de 1000 exemplares. Foi patrocinado, posso falar a empresa? Claro, pode falar, pode. Que é a empresa Sanear de Latina. Na época patrocinou a primeira edição do livro, porque trata-se do meio ambiente, sobre o Rio Doce. Então, eu quis escrever uma história sobre o que acontece com assoreamentos, questões ambientais, e levei o projeto para o Sanear, e ele leu e gostou, e o livro saiu, está hoje aqui. Agora, a nova versão dele, a capa é de um artista da Itália, que eu trabalho com artistas de vários países, para somar no trabalho, né? Eu sei. Então, é um trabalho assim, envolve 3 classes sociais, os meninos personagens, que eu fiz um trabalho nas escolas, escolhi 3 classes sociais. A menos favorecida, a classe média e a classe alta. Mais abastada. Mais abastada. Então aí, dentro do concurso que eu fiz nas escolas, eu escolhi essas crianças, visitei as escolas e peguei a autorização dos pais e esbocei no trabalho a imagem e tudo, com toda a autorização, porque eu gosto de trabalhar dessa forma. E foi um sucesso o trabalho. Essa é a história dessa obra aqui, a História da Ilha do Ganso. E vamos agora para a nossa agenda literária. A Academia Feminina Espírito Santense de Letras, presidida pela professora e escritora Esté Abreu, convida para a conferência a polêmica personalidade de Sora Joana Inês de la Cruz, escritora espanhola da segunda metade do século XVII. A conferência será proferida por Marilena Veloso Bergman, no dia 14 de novembro, na próxima terça-feira, a partir das 16h30, no auditório da Biblioteca Pública Estadual em Vitória. Fica ali na Praia do Suá. E na noite de 16 de novembro, na próxima quinta-feira, após o feriado, a professora e escritora Bernadette Lira, uma das nossas musas literárias, estará lançando mais um livro, Água Salobra. O encontro será no Cousa Bar Café, no Centro Histórico de Vitória. Imperdível. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Queremos agradecer ao pessoal da TV Sim de Colatina pela utilização do estúdio local para a gravação da entrevista com o escritor Oscar Gomes. E também nossos agradecimentos para a equipe da Focus Formatura de Colatina. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco, envie um e-mail para simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações literárias e muito obrigado.